Pessoal, o objetivo dessa aula é a gente entender como calcular a área de um triângulo utilizando o seno de um ângulo. Esse assunto é o último assunto da nossa playlist de trigonometria no triângulo, tá? A área de um triângulo aí. Como eu já falei para vocês, né, inclusive até no começo dessa playlist, quando eu apresentei esse tema, eu falei que a gente conhece várias fórmulas aí para a gente calcular a área de triângulos, né? E a gente vai ver agora também como que a gente calcula a área de um triângulo utilizando o seno de um ângulo, tá? É o último assunto aí dessa playlist, então vamos lá entender aqui. A área de um triângulo é o tema da nossa aula. Já vimos que a área de um triângulo pode ser calculada por meio de uma fórmula, né? Que é aquela fórmula base vezes a altura dividido por 2, né? A gente calcula aquela velha fórmula tradicional que a gente tem aí para calcular a área de um triângulo, certo? E aí B é a medida de um dos lados, né? E H é a altura relativa a esse lado aí. Agora vamos ver como calcular a área de um triângulo conhecendo as medidas de dois de seus lados e a do ângulo formado por eles, né? Do ângulo formado por esses dois lados. Então, vamos à definição, ó. Olha só. Para todo triângulo ABC, sua área é dada pelo semiproduto das medidas de dois lados quaisquer pelo seno do ângulo por eles formado. Olha só, eu tenho aqui o desenho do meu triângulo, né? Lembrando que é um triângulo qualquer, não precisa ser necessariamente um triângulo retângulo, né? Pode ser num triângulo qualquer. E aí eu tenho aqui os pontos, né? Ó, A, B, C. O lado que está oposto ao ponto A é o que a gente chama de Azinho. O que está oposto ao ponto B é o que a gente chama de Bzinho. E o que está oposto ao ponto C é o que a gente chama de Czinho. E aqui a gente tem o ângulo A, né? Ó, o ângulo C e o ângulo B. E aí, pela definição dali, né, a gente fala ali que, dado o triângulo ABC, a área é dada pelo semiproduto das medidas dos dois lados. Então, ó, aqui, BC, se a gente estiver olhando o ponto A. Então, ó, o ângulo A é esse aqui. A gente vai calcular o seno de A. E aí vai ser o produto dos dois lados que estão junto com ele. Quais que são os dois lados que são adjacentes àquele ponto A ali, aquele ângulo A? É o B e o C, tá vendo? Ó, esse segmento e esse segmento tá junto do A, certo? Junto do ponto A, do ângulo A ali. Então, para calcular a área, a gente faz B vezes C vezes o seno do ângulo, dividido por 2. E aí tem as outras derivadas da fórmula também, porque a gente pode calcular aí tendo todos os lados possíveis, né? Por exemplo, se você pegar aqui agora, ó, esse ponto B. Quais são os lados que são adjacentes ao ponto B? O que é lados adjacentes? São lados que estão junto do ponto B. Quais são eles? Esse lado aqui, o C, e esse outro lado aqui, que é o A, né? Ó, eles estão juntos aqui com o ângulo B. Então, para mim calcular a área do triângulo utilizando esse ângulo aqui, eu vou fazer A vezes C vezes o seno de B dividido por 2, certo? E se eu quiser pegar esse outro ângulo aqui, ó, eu olho quais são os lados que está junto dele. O A aqui e o B ali. Então, A vezes B vezes o seno de C, né? Olhando para esse ângulo e aí dividido por 2. Ok? Não é que é 3 fórmulas, tá? É porque são 3 derivados, né? São 3 derivados aí da mesma fórmula. Porque a gente tem 3 ângulos internos ali e você pode calcular a área utilizando qualquer um desses 3 ângulos, certo? Ó, por isso que eu usei aqui o seno de A, o de B e o de C. Mas a fórmula é a mesma, a fórmula é da definição, ó. Para todo triângulo ABC, sua área é dada pelo semiproduto das medidas de dois lados quaisquer, pelo seno do ângulo por eles formado, certo? Então, vamos fazer aqui a demonstração disso, né?
é sempre importante a gente fazer a demonstração para a gente ver por que é essa fórmula e de onde ela sai. Então, olha só. Considere o triângulo acutângulo ABC. Então, eu tenho aqui esse triângulo acutângulo ABC. Eu tracei aqui, ó, a medida da altura relativa aqui ao lado da B, ó. Tá vendo? Tracei aqui a altura. Chamei de H, aí você vê que forma dois triângulos retângulos, né? Na hora que eu traço a altura relativa aqui ao segmento AB, ó, me dá um triângulo retângulo deste lado aqui e me dá um triângulo retângulo desse outro lado aqui, certo? Aqui é um triângulo retângulo, aqui é outro triângulo retângulo, certo? Eu coloquei aqui as medidas dos lados, né? O nome dos lados na realidade. O ponto aqui, ó, o lado que está oposto ao ponto A é o Azinho, que está oposto ao ponto B é o Bzinho, que está oposto ao C, esse segmento aqui é o Czinho, certo? E aí a gente viu que formou aqui os dois triângulos retângulos. E aí a gente vai observar aqui para o triângulo acutângulo ACD, né? ACD. Então, ó, o triângulo ACD é esse aqui, ó, certo? É esse triângulo aqui, o triângulo maior aqui. A gente vai calcular o seno deste ângulo aqui, ó, o seno deste ângulo. Qual que é a relação, né, o quociente lá que a gente usa para calcular o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Quem é o cateto oposto em relação a esse ângulo? É essa altura aqui que vale H. Então, aqui eu coloquei o H. Quem é a hipotenusa? É sempre o que está oposto ao ângulo reto, que vale Bzinho. Então, H sobre Bzinho. Aí daqui, ó, o que eu fiz? Eu passei este B que está dividindo o H, multiplicando o seno de A. Então, ficou H igual a B vezes o seno de A. Guardem esta forma aqui. Como a área do triângulo ABC, né, ó, que é o triângulo grande aqui, esse triângulo grande inteiro, a área dele é dada por C vezes H dividido por 2, certo? O que significa isso? Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo aqui, ó? A base é C, a altura é H e o dividido por 2 é da fórmula da área do triângulo, certo? E aí, vamos fazer a substituição aqui. A área é C, que é a base, vezes o H, que é a altura, dividido por 2. O valor de C eu não tenho, mas eu tenho o valor de H. Quanto que vale H? Ó? B vezes o seno de A. Então, eu substituo aqui o meu H por B vezes o seno de A. Tá vendo? Ó? E aí, ele vale aqui H, certo? Então, vai ficar C vezes B vezes o seno de A dividido por 2. Então, a fórmula, né, para a gente calcular a área vai ser B vezes C vezes o seno de A dividido por 2. Justamente, ó, o que a gente obteve aqui. B vezes C vezes o seno de A dividido por 2. E essas outras duas aqui são derivadas, né? Porque aqui eu usei esse ângulo, mas eu poderia ter usado esse ou esse. E aí a gente ia chegar nessas outras duas fórmulas aqui. Ok? Então, pessoal, eu gosto, né? Eu acho importante a gente trazer algumas demonstrações, né? Desde que não sejam demonstrações que sejam muito complexas e atrapalhe, né, no entendimento. Às vezes tem umas demonstrações que é muito grandes, são muito difíceis, muito complexas a nível de estudantes, né, do ensino médio. Então, às vezes nem compensa muito trazer. Mas essas demonstrações aqui dessas fórmulas, né, todas que eu trouxe nessa playlist, não são demonstrações complicadas, né? A maioria, essa demonstração aqui também, ela é uma demonstração que não tem muita conta, né? Mas você olhando o desenho e fazendo as substituições. E aí, olha que interessante, a gente pode também fazer essas demonstrações pelos triângulos, obtusângulos e retângulos, né? A gente pode fazer essas demonstrações por todos os triângulos. Claro que eu não vou fazer, né? Claro que eu não vou fazer, porque gasta muito tempo você fazer a demonstração, né, em todos os triângulos. Mas quem quiser, você pode tentar fazer ou você pode buscar, né, aí na internet, estudar você próprio, né, você sozinho, que você vai conseguir encontrar.
tá? Você vai conseguir encontrar aí a demonstração da área de um triângulo por triângulos obtusângulos e triângulos retângulos. Aqui a gente transformou um triângulo acutângulo em 2 triângulos retângulos, mas tem a demonstração também diretamente no triângulo retângulo, tá? Tem a demonstração diretamente no triângulo retângulo. Acho até legal, tá? Vocês procurarem aí e ver, tentar achar, tá? Acho que vai ser bem interessante aí e você vai aprender, né? Aprender também, principalmente aí a estudar sozinho e pesquisar as coisas, ok?